boa tarde. Hoje, juntamente com meus colegas, cursando de Direito do UNESC, apresentaremos um trabalho sobre contrato de trabalho intermitente. Um tema novo que precisou ser implementado no nosso sistema jurídico, porque com a mudança e o cenário político que se encontrava, foi necessário regulamentar mais essa forma de trabalho. Bom, o trabalho intermitente é uma modalidade de contrato implantada na Reforma Trabalhista de 2017. Esse modelo de contrato, uma das principais características dele é que o trabalhador pode ficar períodos sem ser convocado para trabalhar. É uma não continuidade, ele não precisa estar todo dia lá, ele é convocado de tempos em tempos para trabalhar. Esse novo contrato surgiu como uma ferramenta para formalizar o trabalho informal, o conhecido bico. Com a reforma trabalhista, ela aprovada em novembro de 2017, esse contrato passou a ser regulado pela CLT, pela Lei 13.467. O artigo 443, em sua redação, define que o trabalho intermitente existe quando a prestação de serviços não é contínua, ocorrendo uma alternância de períodos de prestação de serviços e inatividade. No trabalho intermitente não é necessário determinar o prazo do contrato, já que o vínculo vai existir pelo que for necessário para a conclusão de serviços. Nessa modalidade também não precisa determinar a jornada diária, podendo ser de 2 horas por dia, 4 horas, e assim que achar proveniente fazer, podendo só devendo, no caso, só respeitar o limite legal, que, segundo a legislação trabalhista, determina o limite de 8 horas diária, salvo em exceções que são previstas pela lei, que seria no mesmo caso de um contrato normal. Exemplos que se utiliza desse contrato são os escritórios de advocacia, onde os advogados tributaristas que não fazem parte do contrato permanente do escritório, mas que de tempo em tempo eles são convocados, são chamados em razão da demanda, porque não teria muito fluxo desse serviço e não ficaria viável para o escritório prestar esse tipo de serviço, já que não teria muita demanda. Aí, com essa forma de contrato intermitente, foi possível eles poderem oferecerem serviço também para seus clientes. Outros exemplos também são as pessoas que compõem um quadro de cerimonialistas, onde se convoca várias pessoas para determinados serviços em vários lugares, porque também não seria viável você ter um funcionário, já que você não tem serviço para todo dia executar, só de tempos em tempos. Muito se confunde esse trabalho intermitente com o trabalho temporário, mas há muitas diferenças. No trabalho temporário, o prazo de duração são de 180 dias. Pode ser até 180 dias, com possibilidade de prorrogação em alguns casos específicos. E ele só pode ser utilizado em 2 circunstâncias: ou para cobrir algum funcionário ausente, em caso de férias, acidente, ou um aumento de demanda de serviço. A gente poderia também ressaltar que algumas correntes de pensamentos não aprovam esse contrato intermitente porque alegam a insegurança jurídica que o funcionário sofre, porque não sabe quando será convocado. Então, é uma crítica muito grande de parte das pessoas. E, por outro lado, as pessoas que concordam e acham válido a flexibilidade que o funcionário tem de poder fazer outros serviços para mais pessoas. Não tendo numa empresa, ele pode ter vários patrões ao mesmo tempo. Principais características do trabalho intermitente. Entre as principais características temos o registro em carteira de trabalho. Então, o trabalho intermitente ele tem que ser sempre formal. A não continuidade da atividade também é uma outra característica. O trabalhador pode exercer atividade para mais de uma empresa, e não precisa ficar ligado apenas a uma empresa. Confirmação tem que ser prévia das convocações, então a convocação pela empresa tem que ser feita num prazo de 72 horas de antecedência, e o empregado, o trabalhador, ele tem que fazer
essa aceitação no prazo de 24 horas de antecedência também, para que tenham programação, tanto a empresa quanto o trabalhador. O pagamento tem que ser imediato ao final de cada período da prestação do serviço, e nesse pagamento deve conter proporcional 13º, férias, 1/3 de férias, descanso semanal remunerado, e esse valor hora ele não pode ser inferior ao valor hora do salário mínimo. E também ele tem que ser igual, equiparado ao valor hora dos trabalhadores que exercem a mesma função dentro da empresa, tanto o trabalhador intermitente como de contrato contínuo. Deverá ter um recibo também desse pagamento, com as informações detalhadas, assinado pelo trabalhador e pela empresa. A empresa deve fazer um recolhimento ao final de cada mês, referente ao montante que o trabalhador recebeu na empresa, o recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, uma outra característica também bem importante. O trabalhador não é obrigado a aceitar as convocações. Como ele presta serviço e pode prestar serviço para várias empresas, não é entendido como insubordinação a não aceitação. Ele vai ter um motivo específico para isso. Ele não precisa dar o motivo também. Uma outra característica é a multa. Caso tenha feito a confirmação, a parte que desistir e fizer o cancelamento tem uma multa a ser paga no valor de 50% do que foi contratado. Trabalho intermitente, como ele que funciona? A relação intermitente é legitimada a partir do momento que a empresa assina a carteira do trabalhador, definindo na carteira o valor hora e também definindo a função dentro da empresa que ele vai exercer. Como eu já havia dito, esse valor hora não pode ser menor que o valor hora do salário mínimo e também não pode ser menor ao dos trabalhadores que já exercem a mesma função dentro da empresa. Uma outra coisa também que eu já havia dito, que o trabalhador pode ter vínculo com mais de uma empresa, só que tem que ser também observado que em todas as empresas que ele tiver vínculo tem que ter a carteira assinada, tem que ser de forma formal também. Entendeu? Como fazer o contrato de trabalho intermitente? Ao formalizar o contrato de trabalho intermitente, a empresa deve atentar-se também a vários pontos além do valor hora. No artigo 452A da Reforma Trabalhista, deixa bem claro, tem destaques o endereço do trabalhador, o endereço da empresa, o local e o prazo para pagamento da remuneração, a assinatura do trabalhador e a assinatura da empresa. Então, dentro dos parágrafos e os incisos do artigo 452A, tem definido todas essas informações que tem que constar no contrato de trabalho intermitente que a empresa vai estar assinando junto com o trabalhador. Bom, como vimos anteriormente, como é feito o contrato intermitente, agora também nos resta uma pergunta a ser respondida. O contrato intermitente, ele nos concede direito trabalhista? A resposta é sim. O contrato intermitente, ele nos garante direito trabalhista. Então, a pessoa que adere por esta modalidade, ou seja, que participa desse tipo de contrato, ela tem garantia férias, ela tem garantia o 13º salário proporcional ao tempo em que ela trabalhou, ela tem direito ao DSR, que é o descanso semanal remunerado, ela tem direito a seguro de acidente de trabalho, ela tem direito à licença maternidade, ela tem direito às horas extras e adicional noturno. Então, a partir do momento que o contrato intermitente ele passa a substituir o famoso bico, ele traz consigo uma série de aparato, regras que devem ser seguidas dentro da nova lei trabalhista que passou a ter vigor a partir do ano 2017. Como é feita a convocação intermitente? A convocação intermitente ela pode ser feita por qualquer meio eficaz, porém ela tem que respeitar uma antecedência de 3 dias, ou seja, essa convocação pode ser feita através de uma ligação, ela pode ser feita através de uma mensagem SMS, ela pode ser feita através do WhatsApp, ela pode ser feita através do e-mail, ou seja, ela é livre. E o trabalhador ele tem um dia para dar essa resposta, ou seja, ele tem 24 horas para dizer se aceita
ou não. E se porventura esse trabalhador não aceitar essa proposta, ele não pode ser enxergado como uma pessoa insubordinada ou como uma pessoa rebelde, porque o contrato intermitente ele passou a ser mais flexível. Então a pessoa tem esse livre-arbítrio de poder dizer sim para esse contrato ou não. Porque convenhamos também que este contrato ele abre um precedente também para essa pessoa poder trabalhar para mais de uma pessoa. Ou seja, eu posso ter múltiplos empregadores ao mesmo tempo. Eu não sou obrigado a fechar contrato com uma só pessoa e permanecer com ela. Então, possa ser que no momento que este empregador tente me convocar ou me contratar, eu possa estar trabalhando para outras pessoas. Então, é lícito a mim dizer não ao momento, entendeu? Que de repente algum empregador tenta me contratar. E uma vez aceito também e descumprido este contrato intermitente, haverá uma multa de 50% em cima da remuneração que foi estabelecida. E esta multa deverá ser paga num prazo de 30 dias a partir do momento daquele contrato. E é importante também salientar, estar lembrando, que legalmente existe algum tipo de alternativa em troca da multa por compensação do prazo equivalente. Então é isso a respeito do contrato intermitente. Olá, eu vou falar sobre a jornada do trabalho intermitente. A jornada de trabalho é então um período que o funcionário está dentro das dependências da empresa, exercendo as suas funções. Após a reforma trabalhista, ela acrescentou no parágrafo 3º do artigo 443 esse tipo de jornada, que é intermitente. Isso causou profundos impactos na estrutura do direito do trabalho, pois cria nova modalidade contratual com disciplina jurídica própria, que até então não tinha precedentes na área jurídica trabalhista. Bom, meus caros amigos, a própria lei conceitua no seu artigo 443 da CLT, no parágrafo 3º, o que seria então o trabalho intermitente, que é a prestação de serviço com subordinação não contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronáuticas, regido por legislação própria. O trabalhador tem, então, essa possibilidade de realizar atividades de maneira esporádica, com intervalos de trabalho intercalado com períodos de inatividade. Essa jornada já era discutida por jurisprudência trabalhista por ter esse tipo de jornada variável ou móvel. Bom, para essa modalidade foi criada, por exemplo, para restaurante, para buffet, na qual a demanda aumenta em alguns períodos de tempo e em outros diminui. Enfim, então esse tipo de trabalho intermitente, em resumo, é o trabalho prestado sem dia e horário fixos de trabalho. Por esse motivo, vem sendo chamada informalmente de regulamentação do bico, pois como a legalização retira a informalidade, as pessoas que hoje trabalham no regime intermitente, mas sem garantias legais. Bom, outro tópico que eu vou falar é se existe carga horária para essa jornada. De acordo com a OJ 358.1 do TST, diz assim: havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida inferior à previsão constitucional de 8 horas diárias ou 44 semanais, é lícito o pagamento de piso salarial ou de salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. Como salário mínimo é a base que o empregado pode ganhar, se o empregado for contratado para trabalhar em jornada inferior à duração normal semanal,
ele receberá o salário mínimo proporcional ao piso salarial, às horas trabalhadas. Para a seguridade da isonomia salarial, o empregado deverá então receber salário pago aos demais empregados que exercem a mesma função na empresa, sendo eles intermitentes ou não. Então a legislação foi um pouco além ainda, tendo esse requisito adicional, né? Pois não é permitido o pagamento diferenciado, né, para o trabalhador em contrato de prazo indeterminado e aquele contratado em trabalho intermitente. Veja, meus colegas, então ele é uma exceção ao trabalho ordinário de jornada fixa de 8 horas e 44 semanais, pois tem uma particularidade, que é a eventualidade. O problema é que o legislador não especificou o tempo de inatividade. Ou seja, o empregado pode ficar dias, semanas ou meses sem trabalhar, caracterizando essa relação como incerta, insegura. Por exemplo, o artigo 452-A, parágrafo 5º, entra em conflito com o artigo 4º caput da CLT, que considera como efetivo trabalho o tempo em que o empregado estiver à disposição do empregador. Então é nítida essa contradição quando se analisa os dois dispositivos legais, quando o artigo 4 fala no caput, que considera-se como serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, e já o artigo 452-A, parágrafo 5º, o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviço a outros contratantes. Então tem essa divergência, esse conflito entre esses dois artigos sobre essa questão. Certo? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nesse vídeo eu vou falar sobre o período de inatividade e sobre a remuneração dos trabalhadores intermitentes. Vou começar falando um conceitozinho básico do período de inatividade. Esse conceitozinho diz o seguinte: considera-se período de inatividade o intervalo temporal distinto daquele para o qual o empregado intermitente haja sido convocado e tenha prestado serviço. Durante o período de inatividade, o empregado poderá prestar serviço de qualquer natureza a outros tomadores de serviços que exerçam ou não a mesma atividade econômica, utilizando contrato de trabalho intermitente ou outra modalidade de contrato de trabalho. Seguindo aqui, o que esse conceitozinho quer dizer? Quer dizer o seguinte: a inatividade ela é a principal característica do trabalho intermitente e ela é obrigatória. O que isso significa? Isso significa que entre um e outro serviço prestado, o trabalhador deve ficar ausente da empresa por um certo período de tempo. Ou seja, o funcionário pode ficar dias, semanas ou até meses sem comparecer na empresa. Porém, não há nenhuma previsão legal específica sobre o período exato dessa inatividade que o trabalhador deve cumprir. Neste caso, cabe o bom senso da empresa e do empregador. E se o empregado ou o empregador possuir alguma dúvida, o aconselhável é procurar um advogado para sanar qualquer dúvida. Uma coisa bem importante é que, enquanto o trabalhador estiver em inatividade, a empresa fica desobrigada de pagar qualquer tipo de remuneração. Ou seja, o empregador não tem obrigação nenhuma de arcar com os salários enquanto o empregado está inativo. E também é bom ressaltar que o empregado fica disponível para ser convocado por outras empresas para prestar qualquer outro tipo de serviço, intermitente ou não. E sobre a remuneração desse trabalhador intermitente. O trabalhador intermitente ele ganha valor proporcional às jornadas realizadas relativas ao período de convocação. Ou seja, se ele trabalha um mês, ele vai receber de acordo com esse um mês. Se ele trabalha 3 meses, ele vai receber proporcionalmente por esses 3 meses trabalhados. Dessa forma, o que o trabalhador irá receber poderá variar para mais ou para menos. Vai depender da quantidade de convocações que ele teve no mês. O empregador precisa ter clareza
de que não pode pagar pela jornada um valor que não seja proporcional ao salário mínimo vigente. E, além disso, deve tomar por base o valor pago a funcionários permanentes que exerçam a mesma função para a qual o trabalhador intermitente foi convocado. Um exemplo disso, vamos supor, um certo empregador possui 2 mecânicos que ganham 2 salários mínimos. Ele resolve contratar um outro mecânico como trabalhador intermitente. Esse trabalhador intermitente contratado, ele deverá receber com base no salário mínimo vigente e com base no salário dos 2 mecânicos permanentes que o empregador possui. Beleza? É mais ou menos isso aí, galera. Então, dando prosseguimento à matéria sobre o contrato de trabalho intermitente, vamos falar agora sobre como calcular o pagamento do serviço intermitente. Então, ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: a remuneração do período trabalhado, as férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional, o proporcional do DSR, que é o descanso semanal remunerado, os adicionais legais, no caso de horas extras, questão de adicional noturno, caso haja insalubridade ou precursidade, entre outros. Isso conforme o dispositivo do artigo 452A, o parágrafo 6º, os incisos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Lei 13.467, que foi considerada a Lei da Reforma Trabalhista. O empregado deverá receber o respectivo recibo de pagamento conforme os valores discriminados relativos a cada uma das parcelas citadas acima. Isso segundo o artigo 452A, parágrafo 6º da Lei da Reforma Trabalhista. Como que ficam os pagamentos previdenciários do contrato intermitente? O empregador deve fazer mensalmente o recolhimento da contribuição previdenciária próprias e do empregado, além do depósito do FGTS, com base nos valores pagos no período mensal, e também fornecerá ao empregado um comprovante do cumprimento dessas obrigações, segundo o artigo 452A, parágrafo 8º da Lei 13.467, que é a Lei da Reforma Trabalhista, e o artigo 6º da Portaria 349/2018 do Ministério do Trabalho. Um dos principais alvos críticos do trabalho intermitente é a questão da contribuição ao INSS. Assim, o trabalhador só terá direito à cobertura previdenciária, no caso de auxílio doença, auxílio maternidade, auxílio acidente, se contribuir com um valor mínimo. Exemplo, se em um mês ele receber menos do que um salário mínimo, ele precisará complementar essa contribuição ao INSS para continuar sendo segurado. Caso não faça isso, além de não ter o direito aos benefícios, esse mês também não contará para o cálculo do tempo de serviço para a aposentadoria. Questão das férias do trabalhador intermitente. Após 12 meses de carteira assinada, o trabalhador intermitente tem direito a 30 dias de férias, que não será remunerado, uma vez que o empregado já recebe os valores referentes às férias juntadas a cada pagamento. Isso segundo o artigo 452A, o parágrafo 9º da Lei da Reforma Trabalhista. Então, durante este período, o contratante que concedeu as férias não poderá convocar o trabalhador, mas os demais contratantes com quem o empregado mantenha algum vínculo trabalhista podem continuar solicitando seu serviço normalmente. Desde que livremente convencionado, o trabalhador também poderá parcelar essas suas férias até em 3 períodos, sendo que no mínimo o primeiro período ou entre eles haja 14 dias. Quais as regras para o cálculo da rescisão do contrato intermitente? A questão deve ser interpretada conforme o artigo 477 da CLT, o qual relata que, na extinção do contrato de trabalho, além do empregador fazer as devidas anotações na carteira de trabalho, deverá este pagar as verbas rescisórias no prazo legal. Não há nada perante a legislação que impeça a demissão do empregado intermitente, com ou sem convocação, antes de 1 ano de trabalho, da mesma forma que o empregado intermitente possa ter o contrato de experiência ou não. Caso o empregador ainda não tenha pago as convocações referentes ao período anterior da data de demissão, este deverá realizar o pagamento da remuneração do período, ou no caso, se tiver mais de algum período trabalhado, né? Então, da mesma forma, ele tem que pagar o valor da remuneração, as férias proporcionais acrescidas com 1/3,
o 13º salário proporcional e o proporcional do DSR e os adicionais legais, caso eles existam, né? Segundo o artigo 477 da CLT, existem várias modalidades para rescisão de contrato de trabalho, dentro das quais nós vamos estar citando a questão da modalidade de rescisão indireta, que ocorre quando o trabalhador intermitente fica mais de 12 meses consecutivos sem prestar serviço. Após esse longo período, o contrato de trabalho se torna automaticamente nulo, ou seja, perde a sua legitimidade de acordo com as leis trabalhistas. Na rescisão indireta, a empresa fica desobrigada a pagar quaisquer verbas rescisórias do contrato intermitente e o trabalhador não deve reivindicar o pagamento de nenhum valor. Na questão da modalidade por justa causa, automaticamente o trabalhador perde o direito de receber os valores de rescisão da empresa em que prestou serviço. Na modalidade de demissão sem justa causa, o aviso prévio indenizado deverá ser calculado com base na média dos valores recebidos pelo empregado no curso do contrato de trabalho intermitente. No cálculo da média serão considerados apenas os meses durante os quais o empregado tem recebido as parcelas remuneratórias no intervalo dos últimos 12 meses ou o período de vigência do contrato de trabalho intermitente, se este for inferior. Isso segundo o artigo 5º da Portaria 349 de 2018 do Ministério do Trabalho. Além disso, deve ser calculada férias e 13º sobre o valor do aviso prévio. E essa modalidade de aviso prévio deverá ser somente indenizado, além da multa de 40% do FGTS. Uma nova modalidade que foi inserida através da Lei da Reforma Trabalhista, no seu artigo 484-A, que é o acordo entre empregado e empregador. O trabalhador terá direito ao aviso prévio indenizado, onde os dias de aviso prévio serão divididos pela metade, e o cálculo deve se proceder conforme o artigo 5º da Portaria 349 de 2018, como eu citei lá, que são as médias vamos falar assim, dos tempos trabalhados, né? Além disso, as férias, o 13º sobre o valor do aviso, que da mesma forma deverá ser somente indenizado, multa de 20% do FGTS. A extinção do contrato prevista no CAPT, ou seja, a questão do acordo entre empregador e empregador, permitirá a movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS, limitada até 80% dos valores dos depósitos. Além disso, o trabalhador não poderá realizar um ingresso no programa de seguro-desemprego.